Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes depois de um dia abençoado. Antes de você sentar, já abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 26 e 27. Romanos 11, 26 e 27. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, já oramos. Glória a Deus. Hoje, culto de ceia. Hoje é um culto, vamos dizer que é o nosso culto mais importante, porque a ceia representa a comunhão, não é, que nós temos com Cristo. A ceia representa o Cristo ressuscitado, porque nós não cremos num Cristo morto, nós cremos num Cristo ressuscitado. Amém? Nós não cremos que Jesus ele ainda está na cruz. Não, Jesus já desceu da cruz. Nós cremos num Deus, nós cremos num Jesus que ele subiu à cruz, ele se entregou à cruz por um propósito. E o propósito dele foi trazer essa nova aliança conosco. Uma aliança de salvação. Uma aliança de restauração. Porque nós, sem Cristo, nós não teríamos o direito à salvação. Nós não teríamos o direito à reconciliação. Todos nós fomos destituídos. Todos nós, antes de Cristo, nós não tínhamos direito à salvação. Todos nós éramos como... como é que eu vou colocar assim bem claro para você entender? Todos nós no pecado original, quando o primeiro homem pecou, quando Adão pecou, ele trouxe o pecado original. Ele trouxe um pecado que invadiu toda a humanidade. E aí Jesus vem e ele se entrega na cruz do Calvário, restaurando a comunhão novamente conosco. Restaurando novamente o direito que nós temos de filhos. Mas eu nem quero entrar muito nessa questão da aliança, mas eu quero apresentar 3 pontos importantes no momento de mais dor que Jesus passou. No momento onde Jesus ele poderia blasfemar, Jesus poderia fazer como muitos de nós fazemos, chutar o pau da barraca, largar tudo, ou simplesmente falar um monte de asneira. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, ele teve tempo para amar de 3 formas diferentes. Ele provou o seu amor na cruz por nós de 3 formas diferentes. Ele provou o amor que ele tem pela família. Ele provou o amor que ele tem pela humanidade. E ele provou o amor que ele tem pelo indivíduo, em especial, você.
Porque a gente só olha o sacrifício de Cristo na cruz como se fosse assim, né? No atacado. A gente olha para Cristo e muitas vezes vê a atitude dele na cruz de uma forma generalizada. Mas o amor de Jesus é muito mais forte do que muitas vezes, como nós mesmos dizemos. Tem gente que ama todo mundo, né? Todo mundo fala, te amo, te amo, te amo, te amo. Mas não prova. Mas não vive esse amor verdadeiro. E Jesus, ele mostrou e ele provou na cruz do Calvário que o amor dele é verdadeiro e ele não desampara nem família, ele não desampara nem humanidade e ele também não desampara o indivíduo, você. Porque muitas vezes a gente olha para os lados e se encontra numa situação sozinho. E a gente pensa que Deus não está olhando por nós, Deus está olhando por você. Deus está olhando por nós. Agora, existe uma coisa muito importante que muitas vezes nós, como seres humanos, nós deixamos de fazer, que é buscar uma intimidade com o Senhor. E aí, quando nós não buscamos essa intimidade, existe um vazio em todo ser humano. Em todo ser humano. Pode olhar para o teu irmão do seu lado e falar para ele, tem um vazio aí dentro. Tem um espaço aí dentro. Que só é preenchido pela presença do Espírito Santo. Todo mundo tem. Não adianta você dizer que, todo mundo tem. Mas a grande diferença é, quem busca, preenche. Quem não busca, sofre. Quando a gente se distancia de Deus, esse vazio, ele aumenta. Quando a gente se aproxima de Deus, esse vazio, ele diminui. O negócio é tão interessante, que quando Jesus, ele ressuscitou, ele disse o seguinte, eu vou, mas vou deixar com vocês quem? Consolador. Para que serve um consolador? Para que serve? Até lembrei de uma palavra antiga que poucos aqui conhecem, mas a chupeta era chamada de consolo. Não é isso, irmã Braulina? Não era isso? Não é isso, irmã Maria? Ainda lembro dessas coisas, viu? Consolo. A criança está chorando, você pega e faz o quê? Enfia a chupeta na boca. A criança para de chorar. Há um vazio dentro de nós que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo sacia, vai saciando, vai preenchendo esse vazio, essa ânsia. Então, quando muitas vezes nós vivemos situações de abandono, situações de temor ou de incerteza, queridos, o maior, não estou dizendo que existem outros meios, mas o maior é buscar a presença do Senhor. Porque o Espírito Santo vem e consola. Amém? Lucas, capítulo 23, versículo 34. O doutor Lucas nos dá aqui uma amostra do amor de Cristo. Lucas 23, 34. Que diz assim: contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Esse é a primeira prova de amor de Jesus
ali na cruz do Calvário pela humanidade. Jesus, ele estava sendo crucificado pelo povo. E Jesus ali, depois de ter sofrido tantas situações, de ter sido colocado os cravos nas suas mãos, de ter sido colocado aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, nesse momento, ainda houve amor no seu coração para dizer assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É o amor que o Senhor tem pela humanidade. O Senhor, ele nos perdoa a todo momento, a todos os dias, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente faz. Quantos erros a gente comete? Quanta coisa errada a gente faz do percurso da nossa vida. Não vou nem falar da vida, mas do dia. Mas Jesus está de braços abertos dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente diz que ama o Senhor, mas a gente não quer andar com Ele. Ou a gente não quer pagar um preço. Porque servir ao Senhor é pagar preço, querido. E não é barato. O evangelho barato que as pessoas pregam aí, não é evangelho. O evangelho verdadeiro tem custo. Tem um custo alto. Por quê? Porque seguir ao Senhor é deixar de viver a sua vida para viver a vida de Cristo. E é neste ponto que muita gente é reprovado. Reprovado por quem? Pelo Senhor, não. Pelo seu próprio ego. Pelo seu próprio desejo. É claro, o diabo ele age de diversas formas, de diversas maneiras para fazer com que você não ande com o Senhor. Mas o maior inimigo que nós temos que vencer é o nosso ego. É o nosso eu. É os nossos desejos carnais. E aí novamente eu tenho que ir lá e falar novamente que quem é que pode te ajudar? É o Espírito Santo de Deus. É intimidade com o Senhor. Então o Senhor, Ele a todo momento Ele está nos perdoando. E é muito bom sentir o perdão de Deus. É muito bom a gente sentir que Deus, Ele não nos julga. Não nos julga pelos nossos erros. Deus, Ele perdoa os nossos erros. Ele conhece as nossas falhas, mas Ele não nos vai julgar pelos nossos erros. A única atitude que vai fazer com que nós venhamos ser julgados pelos nossos erros, quando nós rejeitamos ao Senhor Jesus. Então, quando nós rejeitamos o Senhor, nós estamos rejeitando o perdão de Deus. Nós estamos rejeitando o favor de Deus. E é por isso que esse favor de Deus se chama graça. Repita, graça. Que quer dizer bem não merecido. É um amor de Deus não merecido. Nós não merecemos. Mas o Senhor nos ama. E Ele nos perdoa. E Ele quer nos restaurar. E Ele quer nos fazer pessoas que realmente venham ter intimidade com Ele. Venha crer. Venha buscar essa intimidade com o Senhor. No mesmo capítulo de Lucas 23, agora indo para o versículo 43... nós encontramos uma outra prova de amor que o Senhor nos deu. Que diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês conhecem bem essa passagem. Que no momento da cruz, a Bíblia fala que havia um ladrão ali. Havia 2 ladrões.
e Jesus estava no meio. E um dos ladrões usava de palavras de acusação, usava de palavras de afronta contra Jesus, mas o outro ladrão, ele disse para o Senhor Jesus: olha, quando entrar, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquele mesmo momento, Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que prova de amor. Glória a Deus. Que sede, hein? Obrigado. Que prova de amor maravilhosa. Um homem que nós não conhecemos a vida dele, mas ele é colocado como o ladrão da cruz. Um dos ladrões, né, da cruz. Um malfeitor. Um homem que estava ali pagando pelos seus erros. E Jesus que estava ali pagando pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E aquele homem, ele viu em Jesus, ele, ao estar ao lado de Jesus, ele teve a sensibilidade de ver em Jesus o Salvador. E no mesmo momento ele abriu a sua boca e pediu para que Jesus mudasse a vida dele. Queridos, ele estava a ponto de morrer. E o Senhor mudou a vida dele. Quando a Bíblia fala que Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso quer dizer que o Senhor abriu as portas, do céu. E naquele momento o pecado daquele homem, ou os pecados daquele homem, foram perdoados. E no momento a qual era um momento de tristeza, um momento que ele iria perder a sua vida, ele encontrou a vida. Porque a vida estava ao lado dele. A vida é Jesus. E aí o que me chama bastante atenção é que muitas vezes nós não somos condenados pelos nossos erros. Nós não estamos em um momento de decidir, ou você aceita ou morre. Mas nós estamos no momento que nós temos a oportunidade de termos uma vida com Deus, de termos o favor verdadeiro de Deus para nossas vidas. E é maravilhoso saber que Deus, Ele nos conhece, Ele nos vê como pessoas individuais. Deus não nos vê como um grupo, como aquele povo ali. Não, Deus, Ele conhece a cada um de nós, Ele conhece as nossas necessidades, né? E Ele está pronto a perdoar os nossos erros. Ele está pronto a nos abençoar. Mas nós precisamos ter uma atitude de mudança de vida, queridos. Sabe, de andar com o Senhor, de caminhar com o Senhor. E agora eu gostaria de ir lá para o livro de João, capítulo 19. Versículo 26. Que é um momento também que muitas vezes se a gente for parar para analisar, é bem interessante, porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus tinha irmãos, amém? Jesus tinha ou não tinha irmãos? Ou Jesus só nasceu ele e pronto? A Virgem Maria está até hoje virgem. Estou colocando dessa forma porque muitas vezes as pessoas elas lê uma parte da Bíblia e não lê uma outra parte da Bíblia. Procura entender uma parte e não entende uma outra parte. Eu acho tremendo quando a Bíblia fala assim que Maria, ela era uma mulher agraciada. Maria era uma mulher formidável. E era mesmo, queridos.
ela foi escolhida entre muitas mulheres para ser aquela que deu à luz ao nosso Jesus. Não era qualquer pessoa. Mas Maria tinha uma família. Ela teve José como esposo. E do relacionamento que ela teve com José, nasceram outros filhos. Mas é interessante que quando você lê esses versículos aqui, a Bíblia não fala, mas havia alguma situação. E muitas vezes você pode estar vivendo situações dentro da família. Eu não sei qual era a situação aqui, mas havia uma situação. João capítulo 19, versículo 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse. Quem era o discípulo amado? Quem era o discípulo amado? João. Olha o que Jesus diz ao discípulo. Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A partir desse momento, João passou a ser filho dela e ela passou a considerar João, João passou a considerar ela como mãe e ele passou a considerar como filho. Mas havia uma família, havia irmãos. Mas a partir deste momento, Maria, ela passou a viver na casa de João. Por que João passou a cuidar de Maria? Guarda essa pergunta e pergunta para ele lá no céu, tá? Que tem coisa que a gente fica especulando, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A minha resposta é, não sei, gente. A Bíblia não fala, eu não sei. Mas houve uma situação. Independente dessa situação, olha o que é tremendo. Jesus cuidou da sua mãe. E aí é tremendo, porque a gente encontra na palavra do Senhor a Bíblia dizendo o seguinte, que se a tua mãe e o teu pai te desamparar, ele não te desampara. Querido, Deus, ele olha para nós e ele conhece as nossas necessidades. Ele não nos desampara. Ele vê as situações a qual nós estamos vivendo. Ele conhece as situações a qual nós estamos vivendo. Então, Jesus, quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele inaugurou também a igreja de Cristo. Diga assim, eu sou a igreja. Você é a igreja de Cristo. Jesus, ele se entregou ali na cruz do Calvário, inaugurou a igreja de Cristo, porque a partir daí, a igreja, o povo começou a se juntar para adorar o Senhor. E nós, como igreja, nós buscamos justamente isso, viver esse mistério que o Senhor Jesus ele revelou, que é mesmo sendo diferente, nós estarmos em comunhão, porque nós somos diferentes. Eu sempre gosto de tocar nesse ponto, que nós somos diferentes. Mas em Cristo, as nossas diferenças, elas têm que cair ao chão. E Cristo tem que ser glorificado através das nossas vidas. E aí, essas 3 provas de amor para conosco, essas 3 provas que mostram que o Senhor, ele nos ama como indivíduo, o Senhor, ele nos ama como família, o Senhor nos ama como humanidade, como povo. Deus não nos desampara. O amor dele é infinito.
tudo pode passar. Querido, tudo pode passar. Mas o amor de Cristo não vai passar. Tudo pode acabar aqui na terra. Tudo. Inclusive a saúde acaba. Né? Os dentes acabam. Né, Thaís? 1-0. Só algumas pessoas sabem do que eu estou falando. Mas tem coisas que acabam. Né? Você compra um carro novo, um dia ele acaba, querido. Fica velho. O seu tá acabado aquele carrinho, viu? Pior que o carnê tá desse tamanho ainda. Meu Deus. Tem coisas que a gente compra, tem coisas que a gente adquire, a gente coloca tanto valor naquilo e vai acabar, querido. Vai acabar. Mas o amor e o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas não acaba. E Deus é tão maravilhoso, querido, que assim, quando a gente está bonitinho, quando a gente está aí na flor da idade, né? Quando eu falo bonitinho, eu olho para você, não sei porquê. Bonitinho, garoto. Bonitinho. Olha o outro bonitinho ali. Não vai tremer a filmagem agora. Emocionado. A mãe fica toda feliz, toda cheia. Não puxou o pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus, olha, Deus ama quando nós somos jovens. Quando você está bonito. Deus te ama enquanto você não tem ruga nenhuma. Mas quando você fica velho, meio acabado, assim, que nem eu, cabelo branco, ruga eu não tenho, pouca. Deus continua nos amando. Não importa o estágio da vida que nós estamos. Querido, não importa se você passar pela vida e você conseguir ganhar todo o dinheiro do mundo. Não importa se você passar pela vida e você também não conseguir ganhar o dinheiro que você almejava ter. Não importa se você fez planos de fazer uma faculdade e você até fez, mas você não conseguiu trabalhar na área. Não importa se você fez a faculdade, conseguiu trabalhar na área e conseguiu realizar todos os seus sonhos. Mas se Cristo não estiver nos seus sonhos, nada disso importa. Porque o tempo passa para todo mundo. E quando o tempo passa, querido, um dia nós vamos nos encontrar com o Criador. E aí sim, aqueles que entregaram realmente a sua vida, aqueles que provaram o amor de Deus, aqueles que buscaram essa comunhão com o Senhor, vão vê-lo face a face e vão poder realmente viver esse amor com Cristo. Vai ser um dia glorioso, vai ser um momento maravilhoso nas nossas vidas. Porque eu tenho certeza que Deus vai dizer para nós assim, olha, valeu a pena. Você também vai dizer para o Senhor, valeu a pena. Você vai dizer para o teu amigo, valeu a pena. Eu até digo que você tem que dizer hoje, valeu a pena. Não tem que esperar aquele dia, você tem que dizer hoje, valeu a pena. Viver esse evangelho de verdade. Agora, como eu disse, tem um custo. Ah, pastor, mas o evangelho não é de graça? A salvação não é de graça? A salvação é de graça, querido. O preço que seria, o preço que nós teríamos que pagar, Jesus ele já pagou por nós na cruz do Calvário. O preço da salvação já está pago.
Agora existe uma coisa que se chama renúncia. E aí onde é que está o problema? É que nós queremos esse amor de Cristo. Nós queremos que o Senhor nos ame como indivíduos. Nós queremos que o Senhor Ele nos encha de bênção ou de bens. E nós muitas vezes não queremos, né, nos despojar. O que é despojar? Nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos para enchermos do Senhor. E é por isso que vem o vazio. É por isso que vem a crise existencial. Quantas pessoas que eu vejo em crise existencial? A gente vive em situações que a gente não consegue olhar para Cristo e ver que pode estar passando a situação que for, pode vir situação que for, e a gente não se abala. Quando a gente está olhando em Cristo, quando a gente está vivendo em Cristo. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problema, querido. Problema nós vamos ter sempre. Sempre. Pode olhar para o teu irmão e falar, você vai ter problema sempre. Sempre. Está doendo o problema de hoje? E aí a gente não pode negar que existem 3 motivos para você estar com problema. Você pode estar vivendo esse problema por causa de 3 motivos. Um desses 3 é a tua realidade. 1, decisão errada. Quem é que não toma a decisão errada, né? Quem é que não, na hora de dizer não, diz sim. Na hora de dizer sim, diz não. Que aí vai lá para Paulo, né? Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, decisão humana. Tem coisas, querido, que só você pode fazer. Tem decisões na vida que é só sua. Não dá para buscar no horóscopo. E é interessante o que eu vejo de gente entrando em horóscopo no Facebook, dá vontade de mandar uma mensagem assim, vá se converter, cabra. Tem hora que eu entro no Facebook que eu desligo. Pode ver que é 2 minutinhos para mim desligar. Porque senão eu vou ficar dando pancada em crente, então eu desligo, vou fazer outra coisa. Então, querido, muitas vezes você está vivendo uma situação porque você tomou uma decisão errada. E a decisão errada, amém? Tem o fruto. Você pode estar vivendo uma situação porque Deus está olhando e vendo que Ele te capacitou, que Ele te encheu, que Ele é o provedor, e Ele quer que você venha tomar uma atitude. Então Deus permite que haja provações na nossa vida. E Deus está provando o amor que Ele tem por nós. Porque as provações não são para nos derrubar. Por isso que a gente não pode ficar reclamando. As provações não são para te derrubar. Diga assim, as provações não são para me derrubar. As provações são para me fortalecer. A gente é que está acostumado a... Querido, se a sua atitude está correta e os problemas estão vindo, levante a mão para o céu, agradeça a Deus e fala assim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso, querido. E a terceira, pastor? Você esqueceu da terceira? Não esqueci da terceira. A terceira, eu entendo que há coisas
que acontece porque nós estamos vivos. Tem que acontecer, querido. Tem que acontecer, querido. Tem coisa que a gente fala assim, é o diabo, é o capeta. Mas não, tem coisa que tem que acontecer mesmo. Tem coisa que não... Tem coisa que... Como é que vai explicar? Não se explica. Tem situação na nossa vida que nós vivemos e que nós temos que enfrentar. Então tem coisas que são causadas por nós mesmos. Tem coisas que são provações que o Senhor permite que venham sobre as nossas vidas para que nós venhamos nos tornar mais fortes. Agora tem situações que a Bíblia diz o seguinte, que nós estamos debaixo do sol. E todas as coisas sucedem. Tanto para o pobre, como para o rico, contra para o branco, o preto. Todas as coisas. Nós estamos sujeitos a situações. Então, tem coisas que nós temos que viver. E para as coisas que nós temos que viver, querido, a misericórdia do Senhor também está conosco. O amor do Senhor também está conosco. Ah, pastor, mas aí quando eu erro? Quando eu erro também tem a misericórdia do Senhor. Porque aí eu chego diante do Senhor e peço ao Senhor que Ele me perdoe, que Ele restaure a minha vida. Então, queridos, o pessoal aí no mundo diz o seguinte, olha, só não tem solução para a morte. Errado. Solução para a morte se chama Cristo Jesus. Só não tem jeito para a morte. A solução, o jeito, se chama Cristo Jesus. O amor dele nos alcança. O amor dele nos constrange. O amor de Cristo, ele pode todas as coisas na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo é que me fortalece. A minha vida eu entrego nas mãos do Senhor. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E o Senhor, Ele vai prover a bênção. O Senhor vai prover a misericórdia. O Senhor vai prover o quê? O sustento. O Senhor vai prover a paz que eu preciso. Em meio à guerra. E esse é o segredo. Isso eu acho tremendo. Paz em meio à guerra. Querido, é só para quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sabe o que é lavado e remido no sangue do Cordeiro? É assim, eu escolho andar com Cristo. E a partir do momento que eu escolher andar com Cristo, as situações vão continuar vindo, os problemas vão continuar vindo, provações vão continuar vindo, eu vou continuar errando. Porque também há um pensamento que, ao se tornar crente, os problemas estão resolvidos. Eu passo a ser santo e eu não vou errar mais. Se engana quem pensa desse jeito. Porque a gente continua errando. Só que muda a situação. Porque a gente erra com vontade de acertar. A gente erra buscando fazer a coisa certa. Mas aí o maravilhoso é isso, é porque a graça do Senhor, ela nos alcançou. E aí eu sou santo, porque Cristo é santo. Aí eu sou servo, porque o Senhor é o meu Senhor. Deus é o meu Senhor. Deus é o meu Pai. E o amor dele é tremendo para as nossas vidas. Querido, se você entrou hoje aqui achando que ninguém te ama, Cristo te ama. Se você entrou aqui achando que não há solução, Cristo é a solução para a tua vida. Eu quero orar com você. Fique de pé. Amém. Nós precisamos crer no amor de Cristo. Sabe, creia no amor de Cristo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento maravilhoso. Por quê? Porque nós
nós relembramos o sacrifício de Jesus, né? Nós relembramos esse momento importante de que Cristo, ele teve com os seus discípulos, né? E ele diz na sua palavra que nós devemos fazer isso em memória dele, porque um dia nós vamos estar fazendo isso com ele. Um dia nós vamos estar na mesa com o Senhor Jesus. Nós vamos orar. Senhor, Deus e Pai, Deus querido, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós. Nós te agradecemos, Deus querido, Deus Santo, porque o Senhor tem um amor tremendo para com as nossas vidas, Pai. Deus Santo, o Senhor não nos julga, meu Pai, mas o Senhor, Deus querido, nos ama. O Senhor, Deus Santo, nos restaura. O Senhor, Deus querido, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor passa a justificar por nós. Deus Santo, nós passamos a ser justificados por Ti, Senhor. Deus querido, eu te peço, Deus Santo, pela Tua igreja nessa noite. Deus Santo, por mim. Deus Santo, que não vamos passar, nós vamos participar nesse momento, deste pão, deste vinho que simboliza o Teu sangue, simboliza o Teu corpo ali na cruz do Calvário. Pai, Deus Santo, que o Teu Espírito venha a trazer paz no nosso coração, venha a preencher o vazio que muitas vezes nós estamos sentindo. Pai, que em meio às tribulações nós venhamos sentir que o Senhor está conosco. Em meio aos problemas, em meio às situações, meu Pai, a qual nos encontramos, não importando da onde foi gerada, se foi por causa dos meus erros, se foi por causa de situações que o Senhor está me provando, ou se são situações naturais. Pai, o Teu amor, ele permanece na minha vida. O Teu amor permanece com a Tua igreja, Senhor. Deus Santo, o Senhor não nos vê, Deus Santo, como, Deus Santo, fôssemos desgarrados, mas o Senhor nos vê como ovelhas do Teu aprisco. O Senhor nos vê como família, como filhos Teus. O Senhor não nos desampara, Pai. Deus querido, eu te peço, Deus Santo, por vida, Senhor. Deus Santo, que muitas vezes nesta noite estão sentindo vazio, Senhor. Deus querido, que estão sentindo, Deus querido, situações, que estão vivendo situações de perca, situações de morte, situações de angústia. Pai, que Teu Espírito venha trazer conforto, consolo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que há situações que as palavras elas não resolvem, Senhor, mas a ação de Teu Espírito pode vir e trazer consolo, pode vir e trazer, Deus Santo, descanso, a qual Teu servo precisa nessa noite, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai. Deus Santo, perdoa os nossos pecados. Que nesse momento, Senhor, que nós vamos participar. Nós vamos participar dessa mesa. Pai, não haja condenação em nós, mas que nós venhamos entregar, Senhor. Venhamos, Deus querido, entregar verdadeiramente as nossas vidas a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém.